Vai dar-se início ao segundo painel do Seminário Internacional 1917, o ano decisivo na Primeira Guerra Mundial. Este painel será composto pelo professor Dr. Luís Nuno Rodrigues, professor Dr. Fernando Martins e professor Dr. Bruno Reis. A conferência será moderada pelo professor Dr. António Paulo Duarte. Bom dia. Vamos dar início ao segundo painel, ao painel deste seminário. Temos connosco 3 historiadores, todos eles bastante reputados no seu campo de estudos, e vão referir os 3 grandes eventos que consideramos que aconteceram durante o ano 1917. A entrada dos Estados Unidos da América na guerra, com tudo o que significa do ponto de vista de uma mudança de paradigma do sistema internacional, que passa a consignar termos como multilateralismo e como direitos do homem, direitos democráticos, etc., representação política, assembleias internacionais, tornar a panóplia do sistema moderno, tornar a panóplia do sistema moderno de relações internacionais hoje em dia, nasce praticamente na Primeira Guerra Mundial e com grande, forte influência dos Estados Unidos da América. A Revolução Russa, que também é marcante no período que marca toda a história do século XX, e, por último, o acontecimento mais nacional, mas também com impacto, que é Fátima. O objetivo deste painel não é só falar destes eventos, mas tentar também extrapolar alguma coisa daquilo que as consequências que tiveram para a história do século XX, a história posterior do século XX, e que ainda hoje afeta a nossa própria história. Para falar dos Estados da América, temos o professor Dr. Luís Nuno Rodrigues, que é doutorado em História Americana pela Universidade de Wisconsin e em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Atualmente é professor associado com a agregação do Departamento de História do ISCTE-UEL, onde coordena a área de mestrado em Estudos Internacionais e doutoramento em História. Dito isto, Sr. Professor, a audiência é toda sua. Muito bom dia. Gostaria de começar por agradecer ao Instituto da Defesa Nacional e ao Sr. General Viana o convite que me foi dirigido para participar neste evento, e gostaria também de lhe endereçar as saudações institucionais do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, para o qual é sempre uma honra poder colaborar com uma instituição dirigida por Vossa Excelência. Gostaria também de saudar os meus colegas participantes neste painel e no precedente, e saudar também toda a assistência aqui em Lisboa e noutros locais. A minha intervenção hoje debruça-se sobre a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, e o meu objetivo é não tanto, narrar os detalhes e as peripécias da entrada dos Estados Unidos no conflito de 14-18, mas antes de tentar compreender em que medida é que essa mesma participação correspondeu a um momento de viragem na política externa dos Estados Unidos, momento esse que acabou por trazer consequências duradouras em termos das coordenadas essenciais dessa mesma política externa. Consequências duradouras, porventura, até aos dias de hoje. E, nesse sentido, deixem-me citar-vos um artigo recente, escrito pelo analista político chamado Scott MacDonald e publicado nas páginas do National Interest, intitulado America's Shrinking Geopolitical Power. Este autor considera que está hoje em dia em formação uma nova paisagem geopolítica e geoeconómica, englobando a nova rota da seda da China, a utilização da rota do mar do Ártico entre a Ásia e a Europa e o desenvolvimento dos chamados spaceports. De acordo com Scott MacDonald, a causa principal destas mudanças e desta nova paisagem geopolítica é a radical alteração a que assistimos hoje em dia na política externa dos Estados Unidos. De uma política externa guiada por princípios internacionalistas e fortemente interventiva em termos globais, comprometida com a defesa e a prossecução de uma ordem liberal mundial, para uma política isolacionista. Por outras palavras, argumenta MacDonald, a administração Trump está a fazer regressar aos Estados Unidos, em termos da sua política externa, para o local onde se encontrava antes da Primeira Guerra Mundial e mesmo nos anos que se seguiram a esse conflito.
E, de facto, podemos e devemos olhar para trás e para a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial para perceber o significado destas palavras. E é isso que nos interessa aqui hoje, não tanto discutir as continuidades ou rupturas da política do atual presidente norte-americano. Se olharmos retrospectivamente, a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial constitui, como eu comecei por dizer, um marco assinalável na história deste país e da sua relação com o sistema internacional. Podemos, aliás, dizer de uma maneira mais abrangente que o período da presidência de Woodrow Wilson, entre 1913 e 1921, significou, de certa maneira, um ponto de chegada, em primeiro lugar, o culminar de uma evolução, se quiserem, que se desenrolou ao longo do século XIX. Após a sua independência no final do século XVIII, os Estados Unidos tinham-se tornado gradualmente uma potência continental, através de um processo de expansão territorial que lhe permitiu chegar às margens do Pacífico. Depois, na segunda metade do século XIX, sobretudo nos seus anos finais, os Estados Unidos tinham-se afirmado como um poder, digamos assim, hemisférico, quase que culminando a doutrina de Monroe e transformando-se numa potência regional que exercia uma hegemonia real sobre a América Central, sobre a América do Sul e sobre as áreas do Pacífico que lhe eram mais próximas. E agora, com a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos intervinham diretamente no palco europeu, no centro do sistema internacional, emergindo como uma potência verdadeiramente global e ascendendo ao primeiro plano das relações internacionais, com responsabilidades agora na futura organização do sistema internacional. São várias as dimensões, se quiserem, desta afirmação dos Estados Unidos no sistema internacional. Desde logo a sua supremacia económica, esta tornara-se uma realidade durante e após a Primeira Guerra Mundial, como se a economia americana tivesse compreendido que a Europa desenvolvida, até então o centro do sistema internacional, constituía um mercado potencial para os seus produtos muito mais atrativo do que as zonas problemáticas e subdesenvolvidas na Ásia e na América Latina. Os meios financeiros, os círculos financeiros tinham também descoberto as enormes vantagens e margens de lucro possíveis com o financiamento de tais trocas comerciais, através dos empréstimos concedidos aos países europeus que quisessem importar bens de consumo americanos. E o governo dos Estados Unidos, por seu turno, facilitou todos estes desenvolvimentos ao permitir, por exemplo, que as grandes empresas americanas ignorassem as leis antitrust, ou seja, as leis anti-concentração, desde que as suas operações fossem conduzidas primordialmente em mercados estrangeiros. Em segundo lugar, sob o ponto de vista económico, sob o ponto de vista militar, a nova posição dos Estados Unidos em termos mundiais ficou também demonstrada com o papel fulcral desempenhado pelos americanos na Grande Guerra, na qual, recorde-se, morreram mais militares americanos do que na Guerra do Vietnã. Na visão do presidente Wilson, os Estados Unidos, juntamente com a Inglaterra, deveriam desempenhar, doravante, o papel, digamos assim, de polícia ou de vigilante do novo sistema internacional, contando sobretudo com a sua superioridade naval. E por fim, mas não menos importante, e sobre este ponto porventura irei deter-me mais um pouco, sob o ponto de vista ideológico, os Estados Unidos vão emergir, por ocasião da Primeira Guerra Mundial, com uma posição de destaque e de liderança em termos internacionais. Liderados por um presidente determinado, sofisticado intelectualmente, os Estados Unidos pareciam dispostos a assumir a bandeira do internacionalismo, substituindo nesse papel o Reino Unido. E o presidente Wilson iria formular durante a Primeira Guerra Mundial aquela que se viria a tornar gradualmente a visão dominante da política externa norte-americana, porventura até aos dias de hoje, para voltarmos às palavras iniciais da minha conferência. Para sintetizar este ponto, enfim, tinha aqui mais alguns detalhes, mas não me quero perder com o tempo, talvez possamos voltar ao wilsonianismo no período do debate, mas penso que se podem evocar, porventura, como uma boa síntese desta nova visão norte-americana e desta nova proposta para a organização do sistema internacional, os célebres 14 pontos expressos de forma eloquente pelo presidente Wilson num discurso preferido já em 1918,
14 pontos que representavam, por excelência, a agora dominante visão americana do mundo. Renunciando à política de equilíbrio de poderes que tinha dominado o século XIX e que o presidente Wilson considerava intimamente ligada à existência e mesmo à perpetuação de regimes autoritários, Wilson apelava à liberdade dos mares e da navegação, ao livre comércio, livre, se possível, de todas as barreiras, no fundo, a uma política de open door à escala mundial, uma igualdade de condições de comércio entre todas as nações. Ao mesmo tempo, preconizava uma redução internacional do armamento, uma política de autodeterminação e o fim gradual do colonialismo. Mais ainda, o presidente Wilson coroava o seu genuíno comprometimento com esta ideologia internacionalista com um apelo para que os Estados Unidos participassem numa associação universal de nações que tivesse como fim último oferecer garantias mútuas de independência política e de integridade territorial, tanto aos Estados grandes como aos Estados pequenos. Por conseguinte, estas alterações de cariz económico, ideológico, militar, constituíam, digamos assim, as pré-condições necessárias à assunção por parte dos Estados Unidos de um papel hegemónico no sistema internacional. No entanto, como ficou demonstrado pelos acontecimentos do pós-guerra, elas não eram ainda suficientes. O poder americano, em 1919, não era tão preponderante em termos internacionais que fizesse as outras nações renunciar imediatamente aos seus objetivos, nem os líderes americanos e a sua diplomacia era, porventura, tão experiente sob o ponto de vista da política internacional para que conseguisse fazer o melhor uso possível do poder que já possuía. E foi deste modo que em Versalhes, onde se assinou o Tratado de Paz, os aliados europeus, com especial destaque para a França, acabaram por forçar o presidente Wilson, contra a sua vontade, a aceitar uma paz que comprometia e punha em causa muitos dos princípios enunciados pelo presidente Wilson nos seus 14 pontos. Por exemplo, o tratado impunha à Alemanha o pagamento de vários milhares de milhões de dólares como reparações ou indemnizações devido à sua culpa no desencadear da guerra, procedia a uma divisão do seu império colonial pelas restantes potências europeias, reduzia o seu acesso territorial a matérias-primas estratégicas, impossibilitava o seu rearmamento e os meios adequados para a sua defesa nacional e, por fim, negava o seu acesso à, entretanto, criada Liga das Nações, ou Sociedade das Nações. Frustrado por não conseguir fazer integrar a Alemanha na nova ordem mundial, que se pretendia global, unitária, interdependente, Wilson também não foi feliz na sua tentativa de convencer o Japão a afastar-se do unilateralismo e a renunciar à sua estratégia de imperialismo panasiático e, em especial, à lista de 21 exigências que o Japão tinha feito relativamente à China já em 1915. Estas dificuldades sentidas em Paris, nomeadamente o fracasso em incluir a Alemanha e o Japão na nova ordem internacional, reforçaram ainda mais a convicção do presidente Wilson na necessidade de uma organização internacional de segurança coletiva como a Liga das Nações. No entanto, também aqui Wilson não logrou os seus intentos. As suas esperanças para a criação de uma nova ordem internacional e para o papel a desempenhar pelos Estados Unidos nessa mesma ordem internacional saíram frustradas no imediato pós-guerra e aqui, sobretudo, por fatores de ordem interna. O Senado norte-americano recusou-se a ratificar o Tratado de Versalhes e a aceitar a participação dos Estados Unidos na Sociedade das Nações. O governo americano foi assim obrigado a terminar oficialmente a participação na guerra através da assinatura de paz de acordos separados com a Alemanha e com a Áustria. Esta rejeição por parte do Senado, como foi, aliás, aqui evocado na conferência de abertura, refletia a falta de um efetivo consenso interno doméstico nos Estados Unidos relativamente ao internacionalismo americano. Um setor importante do Senado norte-americano, apesar de concordar com a necessidade e com a utilidade dos Estados Unidos desempenharem um papel central e decisivo na nova ordem internacional, recusava-se a aceitar os ditames do Tratado de Paz. Homens como Elijah Root, antigo secretário de Estado
de Theodore Roosevelt e senador do Estado de Nova Iorque, consideravam o sistema de Versalhes como demasiado punitivo e anti-alemão e temiam que o papel da Sociedade das Nações, no sentido de vigiar a implementação do tratado, acabasse por enredar os Estados Unidos numa política de repressão para com uma Alemanha, mais tarde ou mais cedo, revitalizada, ao invés de, pelo contrário, encorajar a sua integração num sistema internacional coletivo. Outros, como o senador Henry Cabot Lodge, líder da Comissão do Senado para as Relações Exteriores, pensavam que o Tratado de Paz protegia o status quo dos impérios europeus e temiam que a participação na Liga das Nações acabasse por retirar aos Estados Unidos a liberdade e a iniciativa para pôr um fim a esses sistemas coloniais. Nos anos seguintes, estas mesmas questões que dividiram a sociedade norte-americana sobre o Tratado de Versalhes em 1919 continuaram a fazer-se sentir. O internacionalismo e o envolvimento total dos Estados Unidos nos assuntos internacionais nunca foram uma realidade assumida em pleno neste período. Muitos setores da sociedade norte-americana pareciam acreditar, porventura tal como hoje em dia, que entre as causas da Grande Depressão no final dos anos 20 e no início dos anos 30 estava o envolvimento excessivo e a dependência excessiva dos Estados Unidos relativamente à economia internacional. Estes nacionalistas económicos, por assim dizer, argumentavam que a economia americana se tinha tornado perigosamente dependente dos mercados, dos investimentos e das matérias-primas do exterior durante o período de expansão global que essa mesma economia americana tinha conhecido entre 1915 e o final dos anos 20. Consideravam que a origem da Grande Depressão era uma origem externa e não interna e, portanto, concluíam que a dependência e a vulnerabilidade dos Estados Unidos em relação à economia global tinham vindo ao de cima com a crise internacional e arrastado consigo a economia americana. Já os internacionalistas, o pensamento wilsoniano, tinha um entendimento muito diferente, considerando justamente que a economia americana da década de 20 não tinha sido suficientemente internacionalizada. De acordo com esta opinião, o isolacionismo político e o nacionalismo económico tinham impedido os Estados Unidos justamente de desempenhar um papel consistente em prol de uma economia mundial integrada e globalizada. Portanto, o necessário seria uma forte afirmação da liderança internacional norte-americana, procurando afastar o mundo da fragmentação para a qual parecia caminhar, mas, pelo contrário, em direção ao objetivo wilsoniano de uma nova ordem mundial interdependente. Até bem tarde, na década de 30, os Estados Unidos pareciam continuar a olhar para dentro e não tanto para a evolução política mundial. O isolacionismo era forte e os líderes do movimento isolacionista recorriam frequentemente à história para reforçar a sua posição. De facto, cabe aqui o parênteses para dizer que havia, antes de Wilson e antes da Primeira Guerra Mundial, como certamente sabem, uma longa tradição de isolacionismo em termos da política externa dos Estados Unidos. Podemos até evocar o célebre discurso de despedida do presidente Washington, onde ele defendeu o não envolvimento dos Estados Unidos em guerras e na política europeia. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, os isolacionistas, fortemente representados no Congresso, tinham já feito aprovar as leis de neutralidade em meados da década de 30, pensadas justamente para evitar o envolvimento americano nas futuras guerras europeias. Como em muitos outros momentos da história dos Estados Unidos, foi necessário, portanto, um evento dramático para alterar esta situação e para mudar a política seguida pelos norte-americanos e para trazer os ideais do presidente Wilson para o primeiro plano. O início da Segunda Guerra Mundial iria alterar a situação. Os sentimentos isolacionistas americanos seriam gradualmente ultrapassados, com o colapso da Europa Ocidental sob a investida alemã, com o deslize da Indochina para a órbita japonesa, com o pacto tripartido assinado pelos poderes do eixo e depois, em dezembro de 1941, com o ataque a Pearl Harbor. Desta vez, os Estados Unidos, a administração de Franklin Roosevelt, que aliás tinha feito parte da administração do presidente Wilson como secretário da Marinha, desta vez os internacionalistas aproveitaram a oportunidade com um vigor e com uma resolução que não tinha existido na década de 20. Os Estados Unidos iriam entrar na guerra, na segunda. A Alemanha e o Japão teriam que ser derrotados e, sobretudo, a paz teria que ser feita em termos americanos.
E uma nova ordem mundial deveria surgir com os Estados Unidos desempenhando um papel preponderante. E assim sucedeu. A Segunda Guerra Mundial foi o meio através do qual os Estados Unidos se afirmaram e assumiram, finalmente, a hegemonia no sistema mundial. O potencial para esta verdadeira preponderância de poder existiu desde a Primeira Guerra Mundial, como disse, mas foi a Segunda Guerra Mundial que lhe forneceu os últimos ingredientes. Este segundo conflito acabou por ser, para os líderes americanos, um caso de diplomacia por outros meios. Os americanos entraram na guerra não apenas para vencer os seus inimigos, mas para criar a base geopolítica de uma nova ordem mundial pós-guerra, wilsoniana, que iriam construir e liderar. Em jeito de epílogo, podemos então afirmar que no pós-Segunda Guerra Mundial, o wilsonianismo e os internacionalistas tinham ganho a batalha e que durante toda a Guerra Fria até à queda da União Soviética, este foi o paradigma dominante da política externa dos Estados Unidos. A Guerra Fria teve que ser combatida em muitas frentes e a doutrina do containment, definida por George Kennan, implicava que os avanços comunistas deveriam ser contidos em todas as partes do mundo. Não só no núcleo europeu, mas também na periferia do sistema mundial, na Ásia, no Médio Oriente, na África e na América Latina. Basta, porventura, olharmos brevemente para um mapa com as instalações militares norte-americanas durante a Guerra Fria para termos uma ideia clara deste posicionamento internacionalista dos Estados Unidos. Aliás, mesmo o colapso da União Soviética, como todos sabemos, não significou, da parte dos Estados Unidos, o abandono de uma política externa internacionalista ou um retorno ao isolacionismo. O contrário aconteceu. Com o fim da história de Fukuyama veio o momento unipolar de Krauthammer e, eventualmente, o choque das civilizações de Huntington. O fim da Guerra Fria causou uma mudança radical, se quiserem, no sistema internacional, que deixou os Estados Unidos como única superpotência mundial, mas, ao contrário do que se possa pensar, não equivaleu ao Bring the Boys Back Home. Todas as administrações pós-Guerra Fria seguiram uma política externa internacionalista, desde George Bush, pai, no Golfo, a Bill Clinton, nos Balcãs, depois com George W. Bush e mesmo com Barack Obama. Por conseguinte, e para terminar, sendo esta uma conferência a propósito da Primeira Guerra Mundial, do ano de 1917, e a minha intervenção acerca do pensamento também do presidente Woodrow Wilson e das consequências e dos impactos duradouros na política externa americana, desse mesmo pensamento e dessas mesmas diretrizes traçadas por Wilson, julgo que devemos acompanhar com atenção a evolução da política externa americana nos próximos anos, para poder avaliar se estamos de novo num momento de mudança e de regresso a uma situação pré-Primeira Guerra Mundial, de isolacionismo, ou apenas na opção por uma política mais nacionalista e mais unilateral, que não significa necessariamente isolacionista. E isso parece estar a ser apanágio da administração Trump. A verdade é que no passado mês de abril, o presidente norte-americano não esteve presente nas comemorações oficiais da participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, que tiveram lugar no National World War I Museum, em Kansas City, preferindo viajar para a sua propriedade na Flórida para um encontro bilateral com o presidente chinês Xi Jinping. O facto de Trump se encontrar nesta data com o líder da nova superpotência emergente, a China, é de um simbolismo inequívoco, 100 anos depois de Woodrow Wilson ter estabelecido o compromisso dos Estados Unidos com a promoção universal da democracia, da autodeterminação e dos direitos humanos. Muito obrigado. Passamos agora, vamos falar dos Estados da América e do seu papel na Primeira Guerra Mundial e os seus efeitos em termos posteriores, que são, como hoje em dia se pode ver, ainda muito relevantes.
Vamos agora falar de um acontecimento que supostamente já está morto, porque, entretanto, a União Soviética colapsou em 1989, mas que na prática e na verdade continua bem vivo e continua imperceptivelmente a ter efeitos. Até porque a União Soviética desapareceu, mas a Rússia, de certo modo, está a recuperar ou recompor algumas das perspectivas deixadas pela Revolução, e a China é também uma consequência dessa Revolução que ainda hoje, e cada vez com mais impacto, acontece no mundo. Dito isto, quem vai falar da Revolução Russa, do seu impacto na história do século XX, é o professor Fernando Martins, que é licenciado em História e mestre em História do século XIX e XX pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa e doutorado em História pela Universidade de Évora. É igualmente professor de História na Universidade de Évora. E, dito isto, passo a palavra ao senhor professor, faça favor. Obrigado, bom dia a todos. Em primeiro lugar, dizer que não vou ali para o púlpito, fico aqui sentado, sempre, não sei porquê, prefiro falar sentado ou falar de pé, e portanto, se não se importam, vou abrir aqui uma exceção e falo daqui e não dali. Queria começar por agradecer o convite que me foi feito e cumprimentar, portanto, os representantes das instituições que me convidaram, a apresentar os meus cumprimentos institucionais em nome da Reitoria e da Direção da Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora e dizer, obviamente, que é um prazer estar aqui a participar nesta iniciativa e, em particular, no seminário intitulado 1917, o ano decisivo da Primeira Guerra Mundial, ainda com um ponto de interrogação no fim. Convidaram-me para falar sobre a Revolução Russa e o seu impacto global e, obviamente, que a Revolução Russa, quer a primeira de março, quer depois a de novembro, a bolchevique, são ou tiveram, evidentemente, um impacto duradouro e global. Mais a segunda do que a primeira, uma vez que a primeira se irá dissolver na segunda, e muito daquilo que era o seu espírito será, digamos assim, engolido pelo aquilo que foi o resultado da Revolução bolchevique, mas de qualquer forma a Revolução Russa, qualquer uma delas, mas sobretudo a bolchevique, obviamente, ou foi um acontecimento com um enorme impacto, quer à escala europeia, quer à escala global, embora o seu verdadeiro impacto se meça não tanto no ano de 1917 ou mesmo 1918, mas se vá depois prolongando pelo tempo até aos nossos dias, o que significa, por exemplo, que eu poderia estar aqui várias horas a falar sobre o impacto global da Revolução Russa, uma vez que ela, de alguma maneira, ainda hoje é muito visível em países como a República Popular da China, a República da Coreia, Cuba, etc, etc. Bom, mas, enfim, depois logo se verá para onde é que a conversa final nos levará. Vamos começar pelo princípio e começar por dizer que no dia 1 de janeiro de 1917, no Times de Londres, um editorial, em editorial escrevia-se que após 29 meses de luta, que envolveu quase todos os Estados da Europa, qualquer coisa parecida a uma decisão definitiva da guerra parecia muito distante. E, portanto, 1917, aliás, como já foi dito anteriormente, surgiu não como um ano que pudesse ser decisivo para a guerra, mas como mais um ano de guerra e provavelmente como um ano em que nada de particularmente interessante e importante poderia acontecer, a não ser a continuação de uma guerra que era suposto ser curta e que se estava a tornar extraordinariamente lenta, duradoura e destrutiva. Mas não eram só os britânicos que tinham esta visão, digamos assim, da guerra. Por exemplo, na Alemanha, ou os alemães, também tinham, obviamente, essa perspectiva. Por exemplo, um médico alemão que tinha sido feito prisioneiro pelos aliados terá dito a um escritor inglês que não via fim para isto. E isto era, em 1917, aquilo que designava como o suicídio das nações. E, portanto, volto a frisar, longe estava o tempo em que, antes do deflagrar do conflito, ou nas primeiras semanas ou meses após o seu início, e, por exemplo, do lado alemão, havia quem considerasse a guerra em abstrato, ou a guerra iniciada em agosto de 1914, como uma purificação, uma libertação, uma enorme esperança, ou ainda, por exemplo, como uma necessidade biológica. Nesta altura também, antes do início da guerra, ou nas suas primeiras semanas, e neste caso do lado britânico, havia quem lamentasse a existência de demasiada paz e considerasse necessário que se derramasse algum sangue.
Portanto, e à medida que a Europa caminhou por entre os seus derradeiros dias de paz, no verão de 1914, muitos homens e mulheres acreditavam, ou começaram a acreditar, que uma grande guerra fortaleceria as nações cujos povos tinham tornado demasiadamente letárgicos e complacentes. Por exemplo, a czarina Alexandra terá mesmo afirmado insistentemente que uma tal guerra, uma grande guerra, seria saudável no sentido moral. Ora, como vimos no início, há pouco, quer em finais de 16, quer nos alvores de 1917, pelo contrário, portanto, generalizou-se no velho continente, do Atlântico aos Urais e dos Urais ao Pacífico, ao Médio e ao Próximo Oriente, ou até no continente negro, uma visão radicalmente diferente da guerra, desta que existiu em 1914 ou antes de 1914. E esta mudança de análise e de sentimento sobre o conflito em curso tinha, obviamente, várias razões. A guerra rápida e móvel, que era expectável, tornara-se num conflito longo e sem fim à vista, mas ainda numa guerra posicional, sobretudo na frente ocidental, que ia da Suíça ao Canal da Mancha, como nós sabemos, enfim, na Sérvia e na frente, digamos, na frente leste, que envolvia os impérios otomano, austro-húngaro e alemão de um lado e russo do outro. A frente era muito mais, ou foi muito mais móvel ao longo dos, enfim, 3, 4 anos de guerra. Por outro lado, a guerra provocara, até ao início de 1917, milhões de mortes e de feridos, causar a destruição material e sofrimento moral e emocional de que não havia memória na Europa e noutras regiões do globo. Talvez os norte-americanos, curiosamente, que se mantiveram neutrais até 1917, como acabámos de ver e como se sabe, tivessem as maiores e as mais vivas memórias de um acontecimento político-militar tão sangrento como foi a Guerra Civil, a sua Guerra Civil, e que decorreu durante 4 longos anos, entre 1861 e 1865, mas de qualquer forma, e certamente que em 1914 e eventualmente também em 1917, a memória da Guerra Civil americana não estaria muito presente na mente dos europeus e, enfim, de outros povos que foram chamados a combater entre 1914 e 1918. Portanto, em 1917, a guerra iniciada no verão de 1914 tornara materialmente insuportável a vida de muitos milhões de europeus, e não apenas europeus, mas sobretudo de europeus, com privações decorrentes da diminuta qualidade e quantidade de alimentos disponíveis, mas também naquilo que, por exemplo, respeitava a possibilidade de se poderem aquecer nas suas casas ou de se fazerem, por exemplo, transportar pessoas e transportar bens. Finalmente, e este ponto é importante, a guerra, e precisamente como consequência, enfim, destas circunstâncias, a guerra provocou uma contestação generalizada que não terminaria, aliás, em novembro de 1918, uma contestação generalizada à autoridade dos Estados, tanto do poder civil como ao poder militar. E, portanto, se houve alguma conclusão que as populações dos países beligerantes e não só retiraram sob o curso da guerra no ano de 1917 ou ao longo do ano de 1917, mas também as lideranças políticas, as lideranças civis e militares, foi que para a guerra ser ganha, enormes sacrifícios teriam que ser feitos, mas ainda que a derrota significaria a aceitação de condições devastadoras, tendo em conta, digamos assim, aquilo que eram os termos de paz que o inimigo certamente exigiria e imporia. Nesse sentido, portanto, 1917 confirmou e generalizou as suspeitas que alguns já teriam em 1915 ou em 1916, ou seja, a guerra era, ou tornara-se, numa realidade acerca da sobrevivência de todos e de cada um, e não um acontecimento em que estava em causa o triunfo de ideias ou de ideais. Por outro lado, e ainda que o significado excepcional de alguns acontecimentos só pudesse ser avaliado e apreciado retrospectivamente, do ponto de vista da história militar, 1917 foi um ano muito, muito importante. 1917 deu início a uma transição relevante no campo de batalha. As batalhas de Cambrai, de Riga e de Caporetto foram o início de uma mudança. Em primeiro lugar, porque nelas se passou de um paradigma em que as ofensivas assentavam no uso massivo de infantaria para um outro em que se combinava parcial ou totalmente o uso da infantaria
da aviação, de um outro tipo de artilharia e de meios mecanizados. E, portanto, esta solução, além de vir a produzir importantes resultados militares, quer em 1917, quer depois mais tarde, embora eles sejam os mais visíveis ou fossem mais facilmente apreciáveis retrospectivamente do que na altura, potenciava todo o impacto da chamada Revolução Industrial no modo de pensar e de fazer a guerra e, portanto, teria as suas consequências. Mas, em segundo lugar, 1917 também é importante porque deu início a um processo político, económico, social, ideológico e militar que conduziu a Rússia e os Estados Unidos da América à condição de superpotências. Embora também este acontecimento, esta realidade não fosse visível em 1917, nem podia ser, foi neste ano que teve início, digamos assim, uma história que não era inevitável, mas que hoje sabemos que representou o fim do sistema de Estados europeus e o fim do sistema imperial europeu, e que uma geração mais tarde, a partir da década de 1940, colocou os Estados Unidos da América e a União Soviética numa posição de exercício do poder sobre a Europa e os europeus e, portanto, também sobre os territórios coloniais por estes administrados. É claro que foi um exercício do poder, enfim, feito de uma forma muito matizada, mas que, com muitos particularismos, etc., mas, de qualquer forma, esta realidade deve ser sublinhada. Foi, portanto, neste contexto que a guerra, pela sua natureza e pelo curso que tomou, tornou o fenómeno revolucionário, se não inevitável, pelo menos altamente provável. Antes de entrarmos no tema que aqui nos trouxe, a Revolução Russa, nas suas versões democrática e bolchevique, democrática, enfim, entre aspas, mas apesar de tudo democrática, deve ser recordado o facto de 1917 não ter sido apenas o ano das duas revoluções russas, cujo impacto europeu e global foi enorme, tanto no decurso daquele ano como, sobretudo, ao longo de décadas. Já mencionei, certamente até 1991, enquanto existiu a União Soviética, e depois, para além disso, pelo facto de ainda hoje existirem Estados e regimes políticos que se inspiram, digamos assim, na Revolução Bolchevique. Mas, portanto, antes de falarmos da Revolução Russa ou das revoluções russas, devemos ter em conta que a Grande Guerra foi, digamos assim, o catalisador da revolução, digamos assim, com maiúscula, no século XX. Não apenas da Revolução Bolchevique, mas de outros episódios revolucionários. Isto é particularmente interessante quando, justamente, durante todo o século XIX, e embora tivessem existido várias revoluções, as revoluções não tinham produzido grandes resultados em termos da vida política e social. As revoluções, enfim, liberais e nacionalistas do século XIX foram importantes, quer na Europa, quer fora da Europa, mas, de facto, quando olhamos para o século XIX, as revoluções tinham, digamos assim, assumido, digamos assim, um papel secundário enquanto protagonistas da história. Ora, no século XX, a situação vai ser completamente diferente e, de facto, a revolução ou as revoluções vão se assumir como grandes protagonistas da história. É verdade que tudo começa com a Revolução Bolchevique, mas haverá outros fenómenos revolucionários ou outras revoluções que serão importantes, até porque a Revolução Bolchevique não apenas irá replicar outro tipo de revoluções, digamos assim, genericamente inspiradas no modelo, enfim, bolchevique, mas outras revoluções ou contra-revoluções que serão elas também muito importantes ao longo da história do século XX. De qualquer forma, portanto, a Grande Guerra foi o grande catalisador da Revolução no século XX e, portanto, sem a Grande Guerra ou sem a Primeira Guerra Mundial, certamente, ou muito provavelmente, que as revoluções teriam tido um papel muito mais reduzido na história do século XX, quer à escala europeia, quer à escala global. Mas o que é importante notar é que a Grande Guerra não produziu apenas ou não conduziu apenas a revoluções políticas, ou seja, revoluções políticas passivas de serem definidas como a destruição de um Estado independente pelos seus próprios cidadãos ou súbditos,
e a sua substituição por um regime baseado em novos princípios políticos, mas a Grande Guerra potenciou, para não dizer que provocou, revoluções num sentido mais profundo, ou seja, nomeadamente se considerarmos a revolução em sentido mais largo, ou seja, a revolução como sinónimo da erosão e da dissolução de hierarquias estabelecidas e, portanto, também enquanto fenómeno de reconstrução de sociedades e, portanto, como a construção de novos sistemas políticos assentes em novos conceitos, fidelidades e estruturas de poder e de autoridade. Este segundo modelo de revolução era, portanto, particularmente execuível se se tiver em conta não apenas aquilo que eram, ou podiam ser, os programas políticos e os princípios ideológicos que regiam os líderes revolucionários e os respectivos partidos ou movimentos, mas ainda pelo facto da Grande Guerra ter potenciado e alargado fenómenos vastos de destruição material, mas também de destruição de vidas humanas, tanto como consequência da confrontação militar direta, como aquilo que foram as vastas campanhas de remoção forçada, ou também aquilo que foram as vastas campanhas de remoção forçada de populações civis. Finalmente, a guerra foi revolucionária ao destruir comunidades e ao fortalecer as posições daqueles que procuraram o fim das velhas dinastias, ao terminar a legitimidade de Estados que pareciam apenas oferecer privações infindáveis e um número de mortes e de feridos que não parava de crescer. Ou seja, e portanto volto a sublinhar, foi a guerra e sobretudo a guerra que criou as condições para a Revolução. Não apenas para a Revolução Bolchevique, mas ou para as revoluções russas, mas para a Revolução. Ora, as revoluções e as ameaças revolucionárias, também convém dizer, afetaram direta ou indiretamente a história de grande número de Estados europeus e alguns dos seus domínios coloniais. Porém, e durante a guerra, as revoluções ou a Revolução, em 1917 e 1918, provocaram a queda do czarismo da Rússia, do último imperador Habsburgo, e, portanto, também da monarquia dual, e do próprio Kaiser na Alemanha. E estes acontecimentos são tanto mais espetaculares e impressionantes, ou extraordinários, se se tiver em conta que na Rússia, na Alemanha e na monarquia dual, nas vésperas do deflagrar da Grande Guerra, as três monarquias, apesar das dificuldades, pareciam ser e eram estáveis e fortes. O mesmo sucedia, aliás, com a generalidade dos regimes políticos vigentes no velho continente, facto que fazia com que o domínio europeu pelo mundo, por exemplo, daqui de corria, parecesse seguro. Por exemplo, como alguém já afirmou, em 1913, o espírito da época parecia ser encarnado pelos Romanov, a quando da celebração dos 3 séculos da sua dinastia, e não pelo soviete de Petrogrado, que fizera a sua aparição na Revolução de 1905. Porém, em 1917-18, tudo parecia diferente e, na verdade, tudo era diferente daquilo que se tinha passado, ou daquela realidade existente em 1913-1914. Se em 1913-14 dificilmente se poderia afirmar ou suspeitar que a Europa, ou parte dela, estava à beira da Revolução, em 1917 o espectro da Revolução começou a pairar não só na Rússia, a partir de março, mas um pouco por todo o continente, a partir precisamente, portanto, da primavera de 1917, e mais uma vez volto a sublinhar, por causa da guerra, a Revolução espalhou-se pela Europa como fogo numa estepe seca. Ora, que revolução ou que revoluções eram ou foram estas? Tinham fundamentalmente duas dimensões, uma nacionalista, se quiser, e outra socialista. Sendo que, em alguns casos, seguiram em paralelo, ou seja, entre e ajudaram-se. Noutros casos, em maior número, combateram-se e excluíram-se. E excluíram-se mutuamente, aliás, com uma violência que é penoso, enfim, lembrar, e mais penoso terá sido assistir. Na sua versão nacionalista, as revoluções dos finais da guerra e do pós-guerra, note-se, começaram nos Balcãs, primeiro fora do Império Austro-Húngaro e do Império Otomano, e inclusivamente até antes do deflagrar da Primeira Guerra Mundial.
Depois alastraram estes dois impérios e a Rússia czarista. As revoluções nacionalistas, portanto, tinham estas tais redes que eu vos falei e procuravam, portanto, ainda, em alguns casos até remontavam à primeira metade do século XIX, e procuravam a afirmação do princípio da autodeterminação dos povos ou das nações numa Europa central e de leste em que os impérios multinacionais eram politicamente hegemónicos e fator de confronto, mas também de estabilidade. A guerra, note-se, foi historicamente um método, praticamente o único método que os líderes nacionalistas consideraram legítimo e execuível para que os seus objetivos fossem atingidos. Por exemplo, nas vésperas do deflagrar da Primeira Guerra Mundial, havia quem na Sérvia defendesse, e não eram, enfim, não era gente de pouca importância, que se fosse necessário destruir o Império Austro-Húngaro ou que houvesse uma guerra geral na Europa para que a Sérvia pudesse ver satisfeitos, enfim, os seus objetivos em termos de política europeia e em termos territoriais, depois que essa guerra deflagrasse e que o Império Austro-Húngaro implodisse. De qualquer modo, só um conflito com as características da Primeira Guerra Mundial podia dar margem, e efetivamente deu, para que se verificasse uma alteração radical, revolucionária do mapa político da Europa, ao mesmo tempo que, por exemplo, a mobilidade forçada das populações, a sua discriminação com base em aspectos culturais, religiosos, étnicos ou outros, abriu a porta à perseguição e à eliminação física, que, por exemplo, no caso dos arménios, se tornou um acontecimento-chave singular, mas também premonitório da história da Europa, mas foi, em primeiro lugar, um acontecimento da história da Grande Guerra e da história da Turquia. A Revolução Russa, na verdade, as duas revoluções russas de 1917 tiveram uma dimensão política importante, mas as suas causas foram fundamentalmente económicas e sociais e, portanto, inscrevem-se mais naquilo que nós designaríamos aqui como as tais revoluções, enfim, de caráter socialista ou social. Elas decorreram, a primeira, sobretudo, de uma crise gravíssima de abastecimentos que provocou os acontecimentos revolucionários que derrubaram o czarismo em março. É uma revolução particularmente interessante porque é efetivamente uma revolução feita a partir que deixa as lideranças revolucionárias russas completamente desprevenidas e impreparadas. Portanto, os líderes revolucionários em março, abril, andam sobretudo atrás dos acontecimentos e não são capazes ou têm dificuldade em aproveitar a oportunidade que os acontecimentos lhes podem proporcionar. É claro que o facto de o exército russo ter acabado por recusar, reprimir os manifestantes e repor a ordem, ajuda a perceber a vitória, a tal vitória de uma revolução que os revolucionários não preferiram nem prepararam. Ora, depois, entre março e novembro, quando os bolcheviques, capitaneados por Lenin, finalmente chegam ao poder, também foi basicamente a evolução da situação militar, cada vez mais desesperada e insustentável para os russos, que acabou, portanto, por criar as condições que permitiu aos bolcheviques agora sim prepararem um golpe de Estado e conquistarem o poder em Petrogrado e nas principais cidades do Império Russo. Portanto, nesse sentido, a Revolução Russa foi uma consequência direta de problemas não resolvidos gerados pela guerra, escassez de bens essenciais, inflação, cansaço da guerra, desintegração das Forças Armadas. Em 1917 e 18, de que forma se propagou então a Revolução Russa? Em primeiro lugar, ela propagou-se pelo facto de existir insatisfação e vontade de mudança por parte de muitos europeus em resultado da duração e dos efeitos da guerra. Aliás, em 1917 e 1918, cresceu a convicção de que a guerra só poderia acabar através da revolução. Esta convicção é maior na Alemanha, no Império Austro-Húngaro e, sobretudo, na Rússia, do que, enfim, noutros Estados europeus ou noutras sociedades, mas também é importante, faz o seu percurso em países como, por exemplo, eventualmente como Portugal ou como Itália, mas esta ideia é importante. E, portanto, esta insatisfação e vontade de mudança potenciavam a divulgação de ideias e de práticas políticas e o inerente desejo de as replicar. O que é que quer dizer com isto? Ou seja, tinha que haver um emissor, um receptor e circunstâncias políticas, económicas e sociais favoráveis para que a revolução efetivamente pudesse, por um lado, ser preparada,
ser executada, triunfar e ao mesmo tempo também para se poder, digamos assim, espalhar e, portanto, de ser apenas um fenómeno, não apenas de uma sociedade, mas de várias sociedades, ou de uma sociedade europeia, ou se quiser, até de uma sociedade global. É claro que o sucesso dos bolcheviques na Rússia e o deflagrar de vários episódios revolucionários na Europa em 18 e 19, inspirados, portanto, no exemplo russo, produziram não apenas episódios, digamos assim, de réplica, de repetição, mas também um fenómeno de reação. E que ajuda, por exemplo, a perceber por que razão, em tantos pontos da Europa Central e de Leste, a paz tardou a suceder à guerra depois da celebração do armistício ou celebrados vários tratados de paz. Não quer dizer que se revoluções de caráter nacionalista tivessem triunfado, enfim, um pouco por toda a Europa, que a guerra também se tivesse concluído imediatamente. Nós sabemos que à Revolução Bolchevique na Rússia sucedeu uma guerra civil dura, prolongada, que aliás teve um impacto muito idêntico àquele que foi o impacto da Primeira Guerra Mundial em termos de número de mortes, destruição, etc. Mas a questão da expansão do exemplo revolucionário russo e da sua globalização dependeu sempre de, ao menos, portanto, dois fenómenos, elementos contraditórios. O desejo e a vontade soviética de exportar o seu modelo, o seu exemplo, e que foi variando ao longo das décadas, e o desejo e a vontade de importar, ou não, o modelo soviético, e, portanto, que dependia também das condições, da vontade e do desejo de quem importava ou estaria em condições de importar esse modelo soviético. A Revolução Russa é uma revolução que, desde o início, ou pelo menos na sua fase inicial, dependeu sempre muito, digamos assim, da sua internacionalização. Ou seja, Lenin, como sabemos, tinha a convicção de que a revolução socialista, por natureza, para acontecer e para poder triunfar e para se poder consolidar, digamos assim, um novo modelo de sociedade, devia acontecer, ou devia ter lugar, ele pensou isso durante muito tempo, depois, enfim, mudou de ideias, em sociedades mais desenvolvidas, como, por exemplo, a alemã, e mesmo quando a Revolução Bolchevique triunfa na Rússia, há a convicção de que o socialismo, ou uma revolução socialista, só poderá triunfar e consolidar-se na Rússia, no caso de um fenómeno de natureza idêntica acontecer na Europa Central e, em particular, na Alemanha. Mas, independentemente de haver esta convicção de que o fenómeno revolucionário socialista, enfim, não se podia cingir, para poder triunfar e consolidar, não se devia cingir ao interior das fronteiras do Império Russo, isso não significou, obviamente, que, enfim, os bolcheviques se preparassem primeiro para conquistar o poder, depois, enfim, para o consolidar e que para isso tivessem que enfrentar uma série de inimigos ou de adversários, quer internos, quer externos, mas, paralelamente, e sobretudo a partir do momento em que, já no início da década de 20, se torna evidente que muito dificilmente uma revolução de caráter socialista poderá triunfar na Europa, são tomadas, enfim, dois tipos de decisões, ou chega-se a dois tipos de conclusões. Em primeiro lugar, que muito provavelmente haverá espaço para a exportação do modelo revolucionário bolchevique para o terceiro mundo, em particular para a Ásia, para a Índia, a China, para a Mongólia, que aliás será o primeiro país a importar ou implantar, enfim, um modelo de sociedade inspirado naquele que triunfou na Rússia a partir de 1917, mas obviamente que outras possibilidades, que não apenas as asiáticas, vão sendo pensadas. No entanto, há um outro sinal importante, que foi a criação do Comintern em 1919, e que é uma tentativa de congregar a vontade, os esforços, mas também uma tentativa de controlar, digamos assim, os partidos comunistas
à escala europeia e internacional, que demonstra, portanto, que essa dimensão internacional ou global da Revolução Bolchevique foi sempre muito importante para os comunistas russos. De qualquer forma, essa noção de que a internacionalização do bolchevismo era essencial e, como nós sabemos, não é um processo linear na história da União Soviética e do Partido Comunista da União Soviética, que sucedem, digamos assim, ao Partido Bolchevique. Ou seja, e com isto termino, ao longo de várias décadas, e pelo menos até a década de 1980, as lideranças soviéticas hesitam quanto à bondade e às vantagens que podem decorrer para a União Soviética, e é sempre isso que, na verdade, interessa, do facto de se poder dar mais gás ou menos gás à atuação de partidos comunistas fora da União Soviética e ao apoio, digamos assim, a que estes repliquem o fenómeno revolucionário que a Rússia tinha conhecido em finais do ano de 1917. E, portanto, nesta questão há vários, mesmo com Lenin, há, digamos assim, perspectivas diferentes. Com Stalin tem uma posição, enfim, mais, também que não é sempre coerente, mas que também é diferente da de Lenin em relação àquilo que deve ser a exportação do comunismo e das revoluções inspiradas no modelo do bolchevique para fora das fronteiras da União Soviética. Aliás, para os chineses, por exemplo, essa experiência é interessante num contacto com a liderança comunista sob Stalin. E depois, já após a morte de Stalin e após a chegada de Khrushchev ao poder, e depois também com Brezhnev, a atitude soviética anda sempre entre um maior voluntarismo, por exemplo, com Khrushchev, e uma atitude mais, digamos, cautelosa e conservadora quando, por exemplo, Brezhnev chega ao poder, o que não significa, por exemplo, que na década de 70 o campo de intervenção e, portanto, de ação solidária da União Soviética relativamente a partidos irmãos, ou movimentos políticos irmãos, não se tivesse expandido muito significativamente, nomeadamente ao continente africano, portanto, por exemplo, o caso de Angola, a Etiópia, ou depois, naquilo que é o caso mais significativo, ao Afeganistão. Mas pronto, fico por aqui, depois no debate talvez possamos dizer mais alguma coisa. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos ao último acontecimento, Fátima, que é um acontecimento nacional, mas com impacto internacional. Também ele bastante duradouro. E para falar de Fátima, convidámos o professor Bruno Reis, que é licenciado e mestre em História pela Faculdade da Universidade de Lisboa, possui também um mestrado em Historical Studies pela Universidade de Cambridge. É doutor em War Studies pelo King's College e atualmente é professor do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. E, dito isto, passo a palavra ao Sr. Professor para poder fazer a sua conferência. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite, embora na verdade faça parte da organização, não foi realmente ideia minha, foi a ideia do António convidar-me para tratar este tema. Portanto, obrigado pelo desafio. Queria saudar o diretor do Instituto de Defesa Nacional, os meus colegas de painel, os membros da assistência. De facto, este é um tema que sempre me interessou bastante. Foi dos primeiros temas que eu trabalhei a nível académico, foi até das minhas primeiras publicações, um artigo na análise social, logo a seguir a terminar o mestrado. E de facto, um dos pontos que eu sempre achei interessante foi esta questão, de facto, da ligação entre a Primeira Guerra e Fátima. E sobretudo, deste ponto de vista do impacto do ano de 1917 e também de uma ideia de um pouco do impacto de longo prazo da Primeira Guerra Mundial, que é um pouco um dos motes, aqui, é um mote deste ano, do trabalho deste ano, deste projeto, mas também é um mote geral do projeto.
Parece-me, de facto, Fátima é um bom exemplo de como, em muitos aspectos por vezes inesperados, de facto, a Primeira Guerra Mundial é aquela famosa citação do George Kennan, não é? A catástrofe seminal, a catástrofe fundadora do último século. E, portanto, de facto, Fátima é um bom exemplo disso. Já vamos voltar à capa do século. Portanto, queria começar um pouco por contextualizar as questões, depois ilustrar um pouco esta ideia da centralidade da Primeira Guerra em Fátima, e depois um pouco a ideia do longo prazo, do impacto de mais longo prazo, também na medida em que for possível, em função do tempo. Temos logo em 1900, portanto, o contexto, no fundo. No contexto, digamos, imediato de Fátima, temos, e portanto também a razão porque um fenómeno que hoje em dia por vezes tende a ser visto de um ponto de vista muito devocional e, portanto, muito especificamente religioso ou muito limitadamente religioso, isso de facto não era assim e inevitavelmente não era assim no contexto de 1917, porque no fundo temos o cruzar de duas guerras. Uma primeira guerra religiosa em Portugal, ou se quiserem uma espécie de revolução cultural, como um colega nosso, o Rui Ramos, referiu, que resulta não só da proclamação da República em 1910, mas sobretudo de uma lei de separação extremamente hostil ao catolicismo, que é publicada em abril de 1911. Os responsáveis católicos, o próprio Papa, os bispos tinham manifestado disponibilidade para a separação entre a Igreja e o Estado, o fim de um regime confessional católico, mas não neste modelo tão violento. Depois temos este contexto de que a guerra, de facto, em termos de declaração de guerra, começa para Portugal em 1916, mas está presente já desde 1914. Há a guerra no Atlântico, há a guerra submarina, sobretudo, e há também guerra nas colónias, não é? O conflito nas colónias. Portugal era vizinho da Alemanha em 1914. Não é que eu tenha aprendido mal a geografia, é que Angola era vizinha de uma colónia da Alemanha, a Namíbia, e Moçambique era vizinho de uma colónia alemã a norte, aquilo que é hoje a Tanzânia. E, de facto, também, e muito próximo de Fátima, temos esta questão do milagre de Tancos. Não o milagre de Fátima, mas o milagre de Tancos, ou seja, o enorme esforço, e de facto é um enorme esforço, que tem, obviamente, como nós sabemos depois, muitas dificuldades, e resulta em muitas dificuldades, mas é extraordinário como um país como Portugal conseguiu mobilizar dezenas de milhares de homens para enviar corpos expedicionários para a Flandres, não é? Cerca de 60 mil, mas também para Angola e para Moçambique, e essa mobilização tem lugar essencialmente em Tancos, que fica a poucas dezenas de quilómetros de Fátima. Então, temos aqui uma ilustração desse campo de treino. Depois temos o contexto também político, que é de uma tentativa da criação de um governo de união sagrada. A França tinha um enorme peso cultural, político, uma enorme influência em Portugal. Isso tinha sido feito em França, na França republicana, que era o grande modelo da Primeira República Portuguesa. Em Portugal também se procura fazer, ou também se cria um governo que é chamado de União Sagrada. Na verdade, não tem nada a ver com o governo de União Sagrada francês, ou com o governo, por exemplo, no exílio belga. Não é um governo, de facto, que una a maior parte dos agrupamentos politicamente significativos em Portugal. Não consegue sequer unir todos os republicanos, é uma união apenas entre dois dos partidos republicanos. Além disso, os católicos, os socialistas, os sindicalistas, todos esses grupos, os monárquicos ficam de fora desse governo de União Sagrada. E depois temos este dado que é, de facto, 1917 é um ano terrível. É um ano terrível por toda a Europa, ou se quisermos sobretudo, o inverno de 1916-17. É um inverno terrível, é um inverno especialmente frio, e é o terceiro inverno da guerra. Uma guerra que tinha começado no verão de 1914, com a ideia de que as tropas teriam de regresso pelo Natal e, portanto, que a guerra seria sido ganha ao fim de poucos meses. Passou o inverno de 14, passou o inverno de 15, estávamos agora no inverno de 16-17, que tinha sido, de facto, especialmente difícil, e isto num contexto em que já havia muitas dificuldades de subsistência, de abastecimentos, tornou as coisas ainda muito piores. Já ouvimos falar disso, por toda a Europa há não só revoluções, mas revoltas, motins, manifestações. Elas acontecem em todos os países, mesmo os países, digamos, que conseguem mais organizados e conseguem gerir melhor a situação de guerra, na França, na Grã-Bretanha,
sucedem também em Portugal, ou seja, exatamente no mês em que se verifica a primeira aparição, em maio de 1917, nesse mês Lisboa está sob estado de sítio, há uma situação de, digamos, as tropas na rua, as estimativas variam, mas há à volta de 100 mortos nesta famosa revolta da batata, ou seja, as pessoas já não estão sequer à procura de pão, estão só à procura de batatas e não conseguem encontrar nem pão, nem batatas, nem nada para se abastecer. Isto é uma fotografia da morgue em Lisboa, portanto as pessoas à procura de corpos de pessoas desaparecidas para fazer o reconhecimento, e aqui temos um texto humorístico a explicar que as garantias de comer já estão suspensas há algum tempo. Portanto, isto é uma brincadeira com a suspensão de garantias, portanto havia censura prévia, portanto há uma série de direitos fundamentais que são suspensos durante o período de guerra, mas aqui a ideia é que o próprio direito de comer também já tinha sido suspenso. E depois temos o contexto político mais imediato, isto é para vos ilustrar um bocadinho, um pouco uma brincadeira. Enfim, temos os guerristas e os antiguerristas, os a favor da intervenção e, sobretudo, como explicou o general Mário Cardoso, sobretudo da intervenção na frente ocidental, ou seja, Portugal é de facto o único país que envia, antes dos Estados Unidos, ou a par dos Estados Unidos, é o único país que envia um contingente para a frente ocidental. Portanto, digamos, o palco principal da guerra e o palco mais exigente também em termos tecnológicos, em termos militares. Mas antes disso temos esta questão do que eu referia, a tal guerra religiosa. O líder do governo, o líder do principal partido, o Partido Republicano Português, em 1910, o Afonso Costa, tinha dito: faço votos para que a Igreja a saiba aproveitar. Aqui a saiba aproveitar é a lei da separação, que ainda estava em elaboração. Se o fizer, saberá morrer quem não soube viver. Portanto, a ideia era que, de facto, havia aqui um desafio direto à própria Igreja Católica. Temos aqui a outra guerra, a Guerra Mundial, não é? Com a declaração de guerra saiu-nos a sorte grande. Isto são declarações do Augusto Vasconcelos, que era Ministro dos Negócios Estrangeiros na altura, em 1917, e o Presidente da República, também nesta altura, em 17, o Bernardino Machado diz: combateremos na vanguarda da civilização. Portanto, esta é a ideia. Temos aqui o Bernardino Machado e aqui temos o Afonso Costa e o Augusto Vasconcelos. É esta ideia de que há, de facto, um grupo progressista, um grupo, foi aqui referido liberal, não é? Um grupo progressista, um grupo, digamos, que se reclama de uma mudança radical da sociedade europeia e portuguesa, que acha que a guerra é uma enorme oportunidade para fazer isto. Portanto, esta é a situação em termos das frentes na altura. Portanto, isso já foi aqui referido na primeira sessão, não é necessário estar muito a repetir isto. Portanto, as tropas portuguesas vão ser enviadas para aqui, para a frente ocidental, mas também para as várias colónias. E, de facto, para nós pode parecer um pouco estranha esta colagem de Fátima com a Primeira Guerra Mundial, mas esta é a famosa primeira página do jornal O Século. O jornal Século era o jornal mais importante, com maior circulação, imprimia centenas de milhares de exemplares. Os jornais, nesta altura, eram a única grande fonte de informação, não havia ainda rádio nem televisão. É o grande jornal, digamos, conservador, republicano, mas mais centrista, mais conservador, se quisermos, mas um jornal de tradição republicana, e isto é o número de 15 de outubro de 1917, portanto, do final das aparições, e é uma notícia de primeira página, que teve um enorme impacto, até também por causa deste histórico do jornal, como o sol bailou ao meio-dia em Fátima, coisas espantosas, e aqui não é possível ler, eu tentei encontrar uma reprodução melhor, mas enfim, portanto é a explicação, no subtítulo temos a explicação do que é que aconteceu, e as últimas palavras são a guerra e a paz. Mas nessa própria primeira página temos aqui, do lado esquerdo, alemães e austríacos. O Papa Bento XV vai falar sobre a guerra pelo telégrafo. Portanto, este é também um contexto em que o papado está muito ativo, por um lado, na ajuda, digamos, aos presos de guerra, por exemplo, na ajuda às populações civis, no apelo à ajuda às populações civis, mas também nos próprios apelos à paz, que inicialmente são bastante impopulares e que nesta altura também são muito impopulares com os setores, digamos, mais guerristas dos vários governos envolvidos no conflito, mas que posteriormente vão valer muito crédito ao Papa Bento XV por ter sucessivamente apelado ao fim de um conflito bastante trágico. Portanto, esta ligação é uma ligação que é inevitável no contexto da época.
Ou seja, Fátima, naquele contexto, não poderia deixar de ser vista como algo que tinha algumas implicações políticas, tendo em conta esta dimensão muito forte da questão religiosa, como era chamada na altura, ou seja, de uma separação muito conflituosa entre a Igreja Católica e o novo Estado republicano, e por outro lado também devido a este contexto de guerra e esta enorme ansiedade no sentido de sair da guerra. Aqui temos o Papa Bento XV e aqui temos uma outra alternativa de saída radical da guerra, não é? Não através de um milagre, mas através de uma revolução, que já foi aqui referenciada anteriormente, a Revolução Bolchevique, liderada por Lenin, cuja grande promessa é realmente a questão da paz, não é? Os grandes slogans bolcheviques. Isto, de facto, aparece como uma coincidência temporal, mas será que aparece também como uma coincidência, digamos, em termos do fenómeno? Eu aí vou só citar muito brevemente aquilo que é o registro da primeira aparição. Portanto, são feitos logo na altura por instruções do governador do Patriarcado, porque, mais uma vez, o cardeal patriarca e os principais bispos estavam desterrados, portanto, não estavam em funções, estavam, digamos, com a intenção domiciliária desterrados das suas dioceses pelo governo republicano, mas o governador do Patriarcado, que era quem controlava a zona de Fátima, não havia ainda bispado de Leiria ou de Santarém, vai dar instruções para serem recolhidas informações pelos párocos da região, e esse primeiro interrogatório que é feito aos videntes, vou-vos citar o que é que diz a Lúcia. O que é que ela perguntou à tal senhora que vem do céu? Estou a citar. Que lugar é o de vosso Messê? Ela disse, o meu lugar é do céu. Porque é que você cá vem ao mundo? Venho cá para te dizer que venhas cá todos os meses e depois direi o que quero. A Lúcia pergunta, você sabe-me dizer se a guerra ainda dura muito tempo ou se acaba breve? E a senhora responde, não te posso ainda dizer, até explicar o que é que quero. E depois pergunta se vai para o céu ou não, e depois, como ela diz, a senhora abalou pelo ar acima. Portanto, esta é a grande questão que a Lúcia coloca à senhora. Há duas questões que a interessam, é saber se ela pessoalmente vai para o céu, mas a grande questão que ela coloca ainda antes disso é saber se a guerra vai acabar ou não. Isto porquê? Porque, por um lado, a guerra era realmente uma realidade presente, ou seja, cria enormes dificuldades para toda a população, mesmo de um país como Portugal, mesmo populações rurais. Além disso, há de facto um esforço de mobilização massivo, que obviamente não toca aos pastorinhos, porque não têm idade para ir para a guerra, a mais velha tem 10 anos, não é? E duas delas são meninas, portanto não iriam, mas de facto um primo da Lúcia, um irmão da Jacinta, que é o Manuel, está de facto, foi convocado e está de facto destacado num dos corpos expedicionários que é enviado para a África. Portanto, esta questão da guerra, e esta questão da guerra aparece recorrentemente em todas as aparições. As conversas são muito breves com a senhora, mas em todas as aparições é perguntado, e essa é a grande promessa que a senhora faz. Num outro interrogatório é-lhe perguntado, a senhora pediu para rezar o terço para remissão dos pecados, para remissão dos pecadores, para remissão dos pecados da pátria, e a Lúcia responde, não, foi para abrandar a guerra, foi para acabar a guerra. Portanto, essa é que é, de facto, o grande dado e a grande preocupação que está presente, a começar pelos próprios pastorinhos. Depois, vamos ver o impacto disso em termos de recepção. A questão da guerra é também central. É, de facto, essa a grande promessa. Já vos apontei que isso é referido, inclusive, explicitamente na primeira página do tal artigo do século, e, inclusive, aparece nos próprios ataques dos críticos de Fátima. Aqui temos uma imagem da multidão. A própria capacidade de mobilização, como aliás já foi referido, tem a ver com isto, ou seja, as pessoas estão desesperadas por milagres. Ao mesmo tempo é muito difícil, mas muito fácil perceber como é que 60 ou 70 mil pessoas, de forma informal, sem nenhuma organização, aparecem num lugar perdido no meio de Portugal, que é o que acontece em outubro de 17, na última das aparições. De facto, as pessoas estão desesperadas por um milagre. Temos aqui os pastorinhos, não é? Portanto, esta questão surge de forma recorrente, é de facto a grande promessa. Nas primeiras imagens de Fátima, temos aqui de facto esta ideia de uma multidão impressionante, e esta ideia de que grande parte dessa multidão, também se nós lermos estes testemunhos, nomeadamente os jornalistas que estiveram aí presentes, é muito em torno desta questão da paz, não é? As pessoas estão à procura da concretização de algum sinal de que a paz virá.
E são também as primeiras imagens, as duas primeiras imagens que existem no arquivo do santuário, que estão datadas de outubro, de 13 de outubro de 1917, são as duas relacionadas com a guerra. Uma é esta, um soldado português, digamos, a pensar na Virgem, não é? Esta outra pagela, ainda mais significativa em certo sentido, a Nossa Senhora da Paz, portanto é obviamente uma espécie de Photoshop da época, ou seja, uma fotomontagem, não é? Com pastorinhos e uma imagem de uma senhora, uma virgem, mas é evocada com esta designação, a Senhora da Paz, e aparece aqui Recordação de Fátima, 13 de outubro de 1910. Portanto, é evidente que foi produzida para aquela altura e foi produzida com esta ideia. Isto é aquilo que as pessoas procuram, isto é a razão pela qual as pessoas vão a Fátima. Mesmo nos críticos de Fátima, e há aqui várias divisões, inclusive há críticos católicos, mas há críticos republicanos, nomeadamente o senador Tomás da Fonseca, que vai depois ser muito ativo nas várias campanhas contra Fátima, que no Senado da República diz: o grande problema que aqui está é que não se trata, no caso de Fátima, de uma propaganda patriótica e nacionalizadora, mas sim feita por agentes alemães ou do Vaticano, que é a mesma coisa. E, portanto, ele exige a repressão de Fátima, exige a repressão destas peregrinações, exige medidas contra isto, porque é uma propaganda anti-guerrista, porque é uma propaganda, portanto, antipatriótica, contrária aos interesses nacionais e, portanto, seria promovida, segundo ele, embora não aponte provas, obviamente, por agentes alemães ou do Vaticano. O último ponto, e aqui vou só apontar pistas muito breves, mas pronto, também era já muito essa a intenção. Fátima é hoje um dos grandes centros, ao fim de um século e durante este último século, rapidamente se transformou num dos grandes centros de peregrinação católicos a nível mundial, mas dos grandes centros de peregrinação a nível mundial. Aparecem todas as listagens. Este mapa, por exemplo, identifica centros de peregrinação que têm mais de 2 milhões de visitantes, mais de 2 milhões de peregrinos por ano. Fátima tem, em média, à volta de 6 milhões de peregrinos por ano. Portanto, é um dos grandes centros de peregrinação a nível mundial, no conjunto das religiões. E, de facto, teve um enorme impacto no catolicismo ao longo do século XX. Aqui temos imagens da consagração do futuro Papa Pio XII, que, aliás, teve um papel importante como núncio na Alemanha nestas iniciativas de paz em 1917, depois foi Papa a partir de 1939, portanto, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele tem uma relação pessoal com Fátima, vai ser o primeiro grande Papa de Fátima, vai ser o primeiro Papa a discursar para Fátima. Há esta coincidência, aquela que atribui enorme importância, que é ter sido ordenado, aquela fotografia é precisamente de 13 de maio de 1917, ou seja, ele foi ordenado exatamente no mesmo dia da primeira aparição de Fátima. Vai ser o primeiro Papa também a enviar um legado, portanto um representante pessoal, na altura em que os Papas ainda não viajavam. Vai acreditar que ele próprio vai presenciar o milagre do sol, é a tal ilustração que eu mostrei em 1950, e vai encerrar o Ano Santo em 51 com um congresso sobre a paz em Fátima, que vai ter um papel importante nos seus discursos, quer durante a Segunda Guerra, quer durante a Guerra Fria. E terminava só, vamos lá ver se isto funciona, terminava só com a mensagem papal, ou seja, aqui passamos da Primeira para a Segunda Guerra Mundial. A primeira mensagem, portanto, a primeira vez que o Papa se dirige aos peregrinos de Fátima é através da rádio. Portanto, ele está no Vaticano, mas fala em direto, digamos, para Portugal e para Fátima, e consagra nessa altura o mundo, o género humano, à Nossa Senhora, portanto, à Senhora de Fátima. Mas o que é interessante aqui é que ele faz esta referência. Portanto, estamos no 4º ano da Segunda Guerra Mundial, mas diz aquela que o nosso predecessor, ou seja, o Bento XV, no primeiro conflito mundial, na Primeira Guerra Mundial, mandou invocar como Rainha da Paz. Portanto, é ela que ele faz essa consagração, e o grande apelo que é feito é precisamente esta promessa da paz. Depois, em 1967, temos a primeira viagem papal, a primeira visita de um Papa a Fátima, do Papa Paulo VI. É uma das poucas viagens que o Paulo VI faz, ele que inaugura essa nova prática, vem a Fátima, e toda a visita é feita sobre esta questão, sobre a evocação do tema da paz, e o seu discurso é também centrado nisso. E quer em termos de Portugal, quer em termos internacionais, isso obviamente coincide com as guerras coloniais, coincide com a guerra do Vietnã, é altamente significativo. E depois temos, obviamente, o grande protagonista de Fátima, em termos papais, que é o João Paulo II, o grande Papa, digamos, da Guerra Fria.
Fátima é central do ponto de vista da sua biografia. Não sou eu que digo, são os seus biógrafos. Se lerem qualquer das grandes biografias do Papa João Paulo II, isso é sempre sublinhado. E uma das questões centrais é que Fátima, digamos, consolida esta crença que ele já tem, de que tem um papel providencial, de que não é por acaso que ele é o primeiro Papa eslavo, que é o primeiro Papa de fora de Itália ao fim de vários séculos. Ele tem esta missão de acabar com a Guerra Fria por forma pacífica e Fátima aparece como a promessa disso. Temos aqui esta ligação, de facto, pessoal muito significativa e que resulta nesta dádiva singular, que é o Papa João Paulo II vai doar ao santuário e a bala que, digamos, a tentativa falhada de assassinato em 1981. E, portanto, ele considera que foi a Senhora de Fátima que o salvou, que isso corresponde exatamente ao terceiro segredo de Fátima e, portanto, isso mais uma vez consolida, é o grande marco na consolidação desta ideia de que ele tem uma missão providencial a cumprir. Já agora só uma última nota, numa visita recente a Fátima, o Bispo de Leiria Fátima disse-me, na altura era reitor do santuário, tinha ficado muito impressionado, todos tinham ficado muito impressionados, porque quando decidiram encaixar a bala na coroa da senhora, portanto isso foi uma coisa improvisada, eles não sabiam que o Papa ia fazer essa oferta, a bala encaixava perfeitamente digamos, no espaço que estava reservado. Portanto, mais uma vez é visto como esse sinal providencial. Mas, portanto, todo este discurso sobre a paz é central em Fátima e vai ser mais uma vez central em 2017, quando em maio de 2017 o Papa Francisco veio a Fátima, foi sobre este tema do peregrino da esperança e da paz e de facto nessa cerimónia tivemos cerca de meio milhão de pessoas, digamos, a recordar ou a evocar os 100 anos da primeira aparição. Portanto, acho que isso ilustra bem a presença, a capacidade de mobilização contínua desta mensagem de paz, cuja origem, de facto, é diretamente relacionada com esse anseio pela paz, por um milagre que seria a paz, no contexto da Primeira Guerra Mundial. Muito obrigado. Só um pequeno nuance. De facto, começámos com a guerra, acabámos na Revolução e na paz. E a paz, e acabámos numa situação curiosa porque, como diria o historiador Hobsbawm, verdadeiramente a Primeira Guerra Mundial só teria acabado em 89, portanto com o fim da Guerra Fria, ou seja, a mensagem providencialmente teria-se prolongado até a 89, quando finalmente terminou aquele que Hobsbawm chamou Pequeno Século XX e que na parca abarcou os 3 grandes conflitos mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e a Terceira Guerra Mundial, que foi só fria e não chegou nunca a ser quente, pelo menos em todo o mundo, em partes foi. Dito isto, não sei se abro o espaço para as questões. Thank you all very much for these papers. I have a general question for the 3 speakers. And that is a question, can you say that in a way 1917 is the year when liberalism loses? In the sense that, although many of the leaders, as we have seen, of the states at war were radical liberals, whether it's Lloyd George or Alphonse Costa and so on, but at the same time, liberalism is being twisted out of recognition because of this mobilization of 1917, because conscription is everywhere, because ethno-nationalism is being instrumentalized. In Portugal, of course, it loses in December. And in a way, Fatima is also a way to show that liberalism loses. It's a bit of a general question, but it might be a way to think through the importance of the year 1917. Mais alguma questão? Ali em cima, Sofia. Temos 3. Muito obrigado. Começo por agradecer as 3 conferências, que considero brilhantes.
a ideia de juntar os Estados Unidos, a Rússia, Fátima, no mesmo painel, também é espalhante e ligar à Primeira Guerra Mundial. Eu tenho uma questão para o professor Luís Nunes Rodrigues sobre os Estados Unidos e sobre a nova presidência dos Estados Unidos, o presidente Trump, e ligá-lo a algo que eu considero transversal aos Estados Unidos, desde Woodrow Wilson até aos dias de hoje, que tem a ver com a ideia que os Estados Unidos têm de que o seu destino está ligado ao que acontece fora e longe do seu território, havendo por aí uma interdependência entre o que acontece longe e a paz que tem no seu território. Pela primeira vez temos um presidente, não sendo de cariz tão político, mas mais económico, um homem de negócios, que olha para a forma de fazer política de maneira diferente. Há quem diga que está a abandonar ou tem vindo a abandonar o multilateralismo. Há indicadores que apontam para uma forma diferente de fazer política e não abandonar o multilateralismo. Por exemplo, dou 2 exemplos só para validar esta tese. Não abdicou da NATO, apesar de não ter evocado a importância do artigo 5º, de facto reiterou pelo Secretário de Estado e o Secretário da Defesa a importância da NATO, e nas Nações Unidas também não abdicou de contribuir financeiramente para a sustentação das Nações Unidas, apesar de o ter ameaçado. Ou seja, o Presidente Trump inverte a tendência de Obama de liderar from behind e passa a liderar à frente, America First, e passa a fazer uma política diferente com base na sua experiência, digamos, de negócios. Faça isto, a pergunta faça esta nova forma de fazer política, e é aquele exemplo que deu do encontro que ele teve com o presidente chinês, considera, face a estes eventos e a forma dele fazer política, que está em curso uma nova ordem mundial, reconhecida, porventura, por Donald Trump, ou considera que é mais o seguimento da política americana que nós conhecemos, de liderar os destinos do mundo e, embora sendo diferente, constituir-se como a polícia do mundo. Obrigado. Mais alguma questão? Então, se calhar. Podemos começar pelo último, vai seguindo até ao... Okay, I'll switch briefly to English. Yes, I think that's a very interesting question. So the crisis of liberalism. Yeah, it's true that if the 19th century is the big century of liberalism, and especially the second half is basically dominated by liberal parties and by liberal systems, it's after the First World War, it's very different, and some of them collapse or disappear, and you have the collapse of liberal regimes, starting probably with Portugal. So Sidónio Pais is a good example of this kind of charismatic, populist, nationalist leader that will also emerge in some other cases, alongside this kind of the Bolshevik, as the alternative to the kind of the Bolshevik, to the other extreme, to the annulment or the overthrow of liberalism from the extreme left or the radical left. You have this alternative from the right. And it is true that Sidónio is linked to a certain degree with Fatima. So he was not. He was a very paradoxical figure and very interesting figure, actually. So he was actually not a Catholic, although he was a conservative Republican. But he is he's supported by many Catholics, and he is seen by Catholics sometimes explicitly as the fulfillment of the promise of the Virgin. So it's true that we are not out of the war, but we are no longer committed to the same degree. So the old kind of radical liberal ox like Costa have been overthrown, and the church is again given proper respect, and there is a revision of the terms of the separation of church and state, and also there is
an attempt to contain the war effort, to keep it within limits which are more sustainable. So I think that's a very good point and a very pertinent one. Em relação à questão do Presidente Trump, eu não resisto a notar uma coisa, obviamente quem falará a fundo será o professor Luís Nuno Rodrigues, mas eu penso que é interessante notar, de facto, o Presidente Trump representa um corte, provavelmente, com uma tradição de política externa americana que remonta à Primeira Guerra Mundial. É verdade que há, durante os anos 30, uma certa reação contra isso, mas em termos, sobretudo, da presidência, porque temos de nos lembrar que nos anos 30 há uma reação isolacionista, mas o Presidente é o Presidente Roosevelt, que é um comprometido internacionalista e que procura o mais possível contrariar isso. O Presidente Trump, de facto, parece ser o primeiro isolacionista a conquistar a presidência desde o tempo da Primeira Guerra Mundial. Portanto, eu acho que é interessante notar essa enorme mudança que leva, inclusive, a problemas com aliados próximos. Ainda ontem estava a ler um texto no Financial Times que chamava a atenção. O Presidente Trump conseguiu ter crises várias com a Primeira-Ministra da Grã-Bretanha, com o Primeiro-Ministro da Austrália, com o Primeiro-Ministro do Japão, que são aliados tradicionais e governados por governos de direita. Mas, digamos, o caráter errático e as rupturas que o Presidente Trump faz são de tal ordem que levam mesmo a isso. Obrigado. Okay. 1917, the year when the liberalism loses, I don't know, it's a good question, but part of Europe before 1917 wasn't exactly liberal. Russia, Austria-Hungary, Germany, I don't know even if France was exactly liberal. Had a totally liberal political system. Even Portugal. Portuguese historiography debates if the Republican regime was a revolutionary regime or a liberal regime, for instance. It's different. So I don't know if even in Britain, Great Britain, the Liberal Party was having huge problems before the start of the war. So yes, there was a problem with liberalism in Europe, but I don't know if before 1917 Europe in general was so liberal that liberalism would be losing space in 1917. So I don't know. Point of view, I don't know if you agree, but I don't know if Europe was so liberal and the world was so liberal before 1917. No question. No, I don't speak about Trump. Thank you very much for your question. I'm also not sure if 1917 was the year when liberalism lost, but one thing is for sure, World War I and its consequences generated what were probably the two great alternatives to 19th century liberalism, communism and fascism. So these two ideas, well, this is a simplification, as you know better than me, but these two set of ideas grew out of World War I and this crisis of liberal capitalism as it was already there in the last decades of the 19th century, but somehow World War I marked that. And of course there were non-liberal regimes everywhere, as Fernando said, but in the 1920s that the number of authoritarian regimes in Western Europe, of fascist regimes, and the spread and the consolidation of communism was, I think, went a step further. In the United States, I'm not so sure. There was, of course, you mentioned in your presentation the internment of German Americans. There was the first Red Scare, so undoubtedly there was an increase and centralization of power in the hands of the government, and the federal government took many. But in the U.S.,
the center holds normally, and in fact, democracy continued to work as it did, even considering these measures. And internationally, well, to go back to Wilsonianism is essentially a kind of a liberal internationalist view for the world order. So in that sense, my answer would be no. But of course, Wilson and the US were only one of the actors, in the international scene in the 1920s and the 30s, basically for the reasons that I tried to outline in my presentation. About Donald Trump, sobre Trump, pois não tenho ainda uma ideia muito definida, quer dizer, está prestes a passar o primeiro ano da sua presidência, de facto ainda é muito cedo para fazer algum... temos, portanto, os princípios enumerados e as promessas de campanha e os seus discursos, e temos já algumas medidas e algumas tomadas de posição durante estes meses. Parece-me claro que o Presidente Trump recupera alguns princípios de unilateralismo, o que não é necessariamente sinónimo de isolacionismo, mas não tenho a certeza não tenho a certeza, quer dizer, parece que vou contra o meu próprio argumento ou a minha própria hipótese lançada na minha comunicação, não tenho a certeza se podemos já afirmar que estamos num momento de ruptura relativamente à Primeira Guerra Mundial. Porque, se pensarmos bem, houve outros momentos e houve outros antecedentes, mesmo naquelas administrações que nós consideramos absolutamente internacionalistas, etc., onde já verificámos também 2 ou 3 desenvolvimentos, 2 ou 3 medidas, 2 ou 3 discursos, que, nesse sentido, por exemplo, estava a ler a propósito da saída dos Estados Unidos da Unesco. O Presidente Trump decidiu que os Estados Unidos saíam da Unesco. Unilateral, isolacionista. Bem, o Presidente Reagan decidiu a mesma coisa. Os Estados Unidos estiveram fora da Unesco durante 20 anos, desde 84 até 2002. E, portanto, quem reintegrou os Estados Unidos na Unesco, salvo erro, foi o Presidente George W. Bush, acusado por muitos, não é, de estar a pôr fim à ordem transatlântica, não é, com a invasão no Iraque, com o cisma transatlântico, não é, e de promover a divisão entre os europeus, que depois o Obama foi a correr, não é, salvo erro, a Praga, fazer aquele discurso poucos meses depois de tomar posse. E mesmo a posição face à NATO, quer dizer, isso tem sido a questão da NATO e do envolvimento da Europa na NATO e do facto da Europa dever suportar de forma acrescida os custos com a sua própria defesa, também não é algo de novo, isso não é introduzido pelo Trump. O Presidente Obama, por exemplo, fartou-se de insistir nesse tópico, cada vez, sobretudo na fase final da sua presidência. Portanto, acho que precisamos ainda de alguma distância focal. Estamos muito aqui em cima do acontecimento para perceber se algumas das medidas tomadas pelo Presidente Trump vão de facto representar se a posteriori podemos ver que houve aqui uma ruptura e uma mudança de rumo relativamente aos 100 anos anteriores, se quisermos, ou se pelo contrário, como muitas vezes parece acontecer, se este discurso e se estas medidas e estas ações do Presidente Trump ainda são muito dirigidas ao seu próprio eleitorado, que era um eleitorado que parecia clamar por este tipo de decisões. E a verdade é que até há poucas semanas diz-se que o Presidente Donald Trump tem a mais baixa taxa de aprovação nas últimas décadas, mas a verdade é que no eleitorado do Partido Republicano ele tem uma taxa de aprovação de mais de 80%, o que é muito significativo para ele, e é isso que conta, porque essa é que é a base que lhe permitirá ser reeleito, e é para essa base eleitoral que ele tem que governar, e é essa base que ele procura consolidar. Portanto, ainda um pouco cedo, vamos ver. António, can I just add 2 very quick things? One is the first point, so it's a bit a debate between... I think it's very clear that most regimes in Europe, maybe no regimes in Europe, with the possible exception of Switzerland,
were liberal democracies in the sense that we understand today, but they were liberal regimes. Of course, they had limited franchise, but they were multi-party parliamentary regimes. Even Russia had a parliament, a very weak one, but in the case of Austria or Hungary, for instance, in the case of Germany, there was universal male franchise and different parties. The SPD, which still exists today, was there in the parliament in 1914, and that was not the case after 33. So I think that's... em relação ao Trump, só para esclarecer que eu de facto não estava a dizer que essa mudança já está, digamos, já se verificou. É evidente que há muitas resistências institucionais em relação a essa intenção. Agora, o que me parece é que o Presidente Trump é o primeiro Presidente desde a Primeira Guerra Mundial que claramente tem uma intenção de uma alteração radical. Quer dizer, é verdade que ele não saiu da NATO, mas nenhum Presidente dos Estados Unidos tinha dito que a NATO era obsoleta. Podia dizer que era preciso pagar mais, mas não dizia que era obsoleta, ou se recusava a reconhecer o artigo 5º, não é? Portanto, há aqui uma série de sinais de que ele, de facto, tem intenções de fazer mudanças muito radicais. Agora, ele também é muito errático e, de facto, há muita gente na própria administração dele que claramente está contra isso. Portanto, concretizar não é isso. Muito obrigado. Só para terminar, não posso participar na questão, mas 1907 foi um ano de pequenos sinais e de pequenos acontecimentos tornaram-se grandes acontecimentos. E isso é que depois produziu o efeito que a gente teve hoje a discutir, ou seja, provavelmente ninguém teve capacidade de perceber na altura o impacto que cada um destes acontecimentos teria no futuro. O mesmo acontece hoje com o Trump, ninguém sabe o que é que vai acontecer, pode não acontecer nada e pode acontecer tudo. E é nesse sentido que foi a ideia deste seminário, foi nesse sentido, ou seja, perceber que há acontecimentos com mais ou menos impacto que acabam por ter impactos devastadores na história da humanidade. Dito isto, a hora já vai longa, agradeço a vossa participação e a vossa paciência aos nossos conferencistas e dou por encerrado, acho que posso dar por encerrado o seminário. Muito obrigado.